Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo aí. Pedro, o famoso Pedrovic aí, né? Completa 4 anos de Flamengo, se consolida aí como titular dessa equipe aí, entre altos e baixos, entre ser titular e ser reserva. Brigas também que já teve, ele levou um soco do preparador ex-Pablo, acho que é Pablo, se não me engano. Então é aquilo. Pedro hoje, ele sim vive o melhor momento com a camisa do Flamengo, né? Temporada passada foi um excelente momento. Foi um excelente momento para ele em questão individual, né? Porque fez mais de 30 gols na temporada. E espero que em 2024 ele consiga repetir o feito de 30, 40 gols em 2024, né? Então é aquilo. Pedro completa 4 anos e ainda tem a situação do Mateuzinho, né? Será que o Mateuzinho vai embora mesmo? Corinthians formalizou uma proposta oficial dessa vez para poder comprar o jogador, né? Depois daquele imbróglio, dessa vez o Corinthians quer comprar o jogador, né? Então vamos embora com mais alguns detalhes aqui no vídeo aí. Vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E vamos embora com mais um vídeo aí. Tamo junto e é nóis. Mas enquanto isso, nos Estados Unidos acontece a pré-temporada rubro-negra. O Flamengo se prepara para no final de semana, né, o jogo mais esperado, o jogo mais forte dessa preparação. E nessa semana, o Pedro completou 4 anos de Flamengo. Ele falou também sobre carreira, sobre diversos assuntos numa entrevista concedida por lá em Orlando. E a gente mostra agora aqui para debater um pouquinho as escolhas do Pedro. Nos anos anteriores, no anterior ele estava, mas junto com o Gabriel. Nos anteriores ele não estava. Então, assim, acho que a calma que ele teve em momentos que todo mundo falou assim, tem que ir embora, não é mais para o Pedro estar no Flamengo. Isso agora vai dar os frutos que ele merece depois de tanto trabalho, né? E tem uma outra coisa que depois eu vou jogar no Pascoal, que eu tenho certeza que ele prestou atenção. Mas fala aí. Uma coisa a gente tem que sempre exaltar, né? O Pedro perseverou muito para conseguir esse espaço que ele tem hoje de titular do Flamengo, né? Porque ele, nesses 4 anos de Flamengo aí, ele sempre esteve na luta, jogava, fazia gol, mas saía do time. Ele nunca foi realmente aquele titular indiscutível. E agora ele conseguiu isso, né? O Tite está dando essa oportunidade a ele. No ano passado já terminou o ano dessa forma. Então, assim, ele conseguiu o seu objetivo, né? Porque recebeu realmente propostas interessantes. Eu fui uma das pessoas na qual falou que o Pedro deveria ter tomado um movimento de pensar numa saída, muito em função porque ele não era titular e apareceu uma proposta boa, porque se ele fosse titular é óbvio que ele teria que permanecer porque ele conseguiu o que ele queria, que era jogar. Mas eu acho que agora tem tudo para ele deslanchar aí no Flamengo e conseguir essa média de gols. É muito boa que ele tem, mas que ele pode até melhorar, porque esse ano, ao que parece, ele vai ter muito mais minutos do que todos esses 4 anos que ele teve no Flamengo. O que me chamou a atenção ali na entrevista, Pascoal, não sei se você prestou atenção também, é que ele é muito sutil, como ele sempre é, muito educado, mas fala em ideias claras. Isso que chamou a atenção, né? Porque o ano... Vitor Pereira... Tem saudade do Vitor Pereira, ô Zic? Vitor Pereira. Esse é um artista. O Vitor Pereira do Corinthians, sim. O do Flamengo, uma tragédia sem tamanho. As ideias não eram claras, os jogadores se posicionam sempre a respeito dessa situação. Eu, como sou fã do Pedro, meio gol por jogo é a marca do artilheiro. Meio gol por jogo, vai o jogador para a seleção brasileira. Porque é difícil você encontrar hoje no futebol brasileiro. Fala um centroavante brasileiro, que tem. Não estou falando do Cano, estou falando do brasileiro, que faz mais gol que o Pedro. Yuri Alberto. O Cano e o Pedro? Cano e o Pedro ficaram brigando a temporada toda e quem seria o artilheiro. E tínhamos 3 jovens que já vão embora. Né? O Vitor Roque já foi, o Hendrick vai e o Marco Leonardo já foi também. Então, tínhamos 3 jovens. Desses 3, talvez o Paulinho e o Hulk, o Hulk no Atlético também estão. Não, mas eu acho que o Pascoal está propondo, Zinho, a coisa do centroavante mesmo, o cara de dentro da área, o 9-9. O centroavante, o 9. O cara que faz... Soares no Grêmio foi também. Quem? Tiquinho Soares no primeiro semestre foi também. O Tiquinho Soares, uma parte do ano. A segunda parte do ano, o Tiquinho Soares derreteu, como derreteu o time do Botafogo. Caleri no São Paulo. Caleri é muito bom, mas o Caleri machucou. O Caleri machucou. O Pedro não.
O Pedro teve até o absurdo, é que eu sou fã do Pedro, posso até falar isso. O Pedro teve até o absurdo de ter sido agredido. Sim. O Pedro foi agredido pelo preparador físico. Do Sampaoli. E pra você ter uma ideia. E o Pedro se manteve lá. O Pedro teve uma proposta, ninguém me contou, quem me falou essa história estava na história, de 100 milhões. Que a presidente do Palmeiras pegou o talão de cheque para fazer o cheque e o presidente do Flamengo falou, espera que eu preciso consultar o meu conselho. E aí não deu negócio. E não quis. Se era 100 milhões, o presidente do Palmeiras ia dar os 100 milhões. E ele travou o negócio. Então, o Pedro é um cara que interessa a todo mundo. O Pedro é um jogador que interessa a todos. Veja a situação entre ele e Gabigol. Quem vai para a apresentação da camisa? Pedro. Quem é que teve maiores oportunidades nesses últimos tempos? Com o Tite. Hã? Com o Tite. Com o Tite. Pedro. O Tite acertou o Cebolinha, para jogar com o Pedro tem que ser o Cebolinha, para botar a bola na área e o Pedro executar. Pedro começa o ano, 2 partidas, 2 gols. Puxa vida. O Gabigol, o presidente chega nos Estados Unidos e fala que o contrato não está na mesa dele, nunca teve contrato preparado, não há nada acertado. Então, parecia que ele estava com um bode do Gabigol. Parecia que ele estava com um ranço do Gabigol naquele momento. Ou não foi isso que vocês perceberam? Ou só eu que percebi isso? Eu acho que ele quis deixar claro que não tem um contrato assinado ou nada verbalmente Ele quis botar o Gabigol na posição dele. Ele quis botar o Gabigol na posição dele. Você é reserva e aguarde o seu momento. E de repente também os empresários, né? Também tem tudo no pacote. Como o Gabigol tem a faca e o queijo na mão agora, porque o contrato dele, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato, o Flamengo também se mantém um pouco na retaguarda, porque vem uma avalanche agora de pedidos para que ele fique no Flamengo. Se já era um montão antes, agora vem um montão depois. Eu não sei se o Flamengo está preocupado nesse momento em renovação de contrato. Ainda tem até o meio do ano para resolver isso, né? São 6 meses, eu sei que passa rápido. Espera um pouquinho. Mas assim, o Só treinador... quero fazer uma perguntinha para a senhora. Não está usando ele como Se em titular. qualquer outro time, o cara está perto de assinar um vínculo com outro, tava aqui um inferno, tava aqui um incêndio, chamou o bombeiro, aí o bombeiro... Sirene, os cambal de Madureira. O Gabigol vai embora. Nossa, o Gabigol vai embora. Nossa, porque o Gabigol decide o jogo. Agora no Flamengo, não, sabe o que acontece? Vamos mudar rápido, né, Pascoal? Aqui, a apresentadora, sabe o que acontece? Eu não sei se o Flamengo... Se é em qualquer outra situação... que fala isso, vira um inferno. É um inferno. Se ele tivesse terminado o ano com 40 gols... Não, aí é uma outra situação. Ele acabou o ano, ele é um ídolo do Flamengo. O que ele fez na história do Flamengo não se apaga, o Gabriel. Mas ele acabou o ano no banco de reservas com um treinador que, no auge dele, não o convocou para uma Copa do Mundo, dizendo que por quem ele brigava ali... não era a altura do que ele esperava nem de futebol, nem de comprometimento. E agora esse treinadorzinho é o treinador desse clube. O Flamengo tem até o meio do ano para pensar se renova ou não, e a gente está falando de um outro que 4 anos depois se firma como titular. É para causar incêndio? Se for, a gente acende uma faísca aqui, Tetra. Não, assim, mas é para se preocupar. Eu, como um gestor, se eu tenho um patrimônio como o Gabigol... que vence o contrato no meio do ano, eu já estaria conversando. Porque eu posso ainda ter algum retorno financeiro. O Desportivo ele já deu de sobra. E ainda pode dar para o Flamengo, porque é muito bom jogador. Mas financeiramente, se o Flamengo ainda quer ter algum retorno, ou renova o contrato agora, ou negocia agora também. Porque se for esperar no meio do ano... para fazer isso, o atleta, dependendo do que aconteça nesse primeiro semestre, se tiver incomodado, vai... Eu já vi isso, tá? Eu tô falando que eu já vi isso no meio. Eu, como atleta, vi isso. Eu vi. O cara não renovou até agora? Tá bom, vou ficar aqui. Final do ano eu saio livre, vou até ter um retorno financeiro para mim melhor, porque não vai ter passe que o clube vai pagar para o clube, eu saio de graça... até consigo uma verba financeira melhor para me negociar com outro clube. Então, eu, no caso, acho que o Flamengo
O presidente disse que não tem verbal, que não tem isso. Me chama a atenção isso, porque saiu matéria, foi divulgado, vários meios de comunicação que têm fontes, e a gente tem que levar isso em consideração, disse, e o empresário do atleta falou. Você leu no programa? Sim, sim. A nota do empresário. E confiamos com quem a gente está negociando, verbalmente a gente tem um acerto já feito, então a gente confia nessas pessoas, ou seja, dizendo até que queria ficar no Flamengo. Então, assim, não é para ter crise, não é porque realmente hoje ele não é o titular do time, né? Para que você vai ficar gerando essa crise externamente? Mas internamente, a diretoria do Flamengo, se quer ter um retorno financeiro e se quer a permanência do atleta, é o momento de já estar conversando. Porque no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. E se ele continuar no banco, se ele não tiver minutagem, se ele não sentir útil ao esquema do Tite, eu acho que aí o cara conversando, tem mercado, vai falar, não renova mais não. Vamos esperar o final do ano que eu vou sair livre. Aí vai virar essa crise. Vai ter essa... Como foi o Everton Ribeiro. Mas aí, Pascoal, vira pra lá, vira pra cá na cabeça, no meio do ano vai ter. Não, mas tem só... Gente, nós vamos entrar em fevereiro. Sim. Fevereiro tem só... O fevereiro tem... Fevereiro é só carnaval. Também tem isso. Dizem que começa depois do carnaval o ano. Então, então tem fevereiro, março, abril, maio... Aí tem Copa América. 4 meses. É que o tem Flamengo... Tem que lembrar que quase perde o Bruno Henrique, hein? É porque o Bruno Henrique quis jogar no Flamengo. Então, mas eu ia entrar exatamente nisso. Flamengo. O Flamengo está operando dessa maneira com todos os jogadores, sejam eles consagrados ou não. Foi assim com o Bruno Henrique, foi assim com o Everton Ribeiro, está sendo assim com o Gabriel. Dani, eu vejo essa situação assim muito pelo lado do final de ciclo mesmo dessa geração de 2019. Assim, o Flamengo, ele pensou em outros momentos em fazer essa reformulação, mas eles sempre deram resultado. Eles, de uma maneira ou de outra, conseguiram títulos, ganhavam, e aí não tem como você discutir uma renovação, prescindir desses jogadores. Chegou no ano passado, o Flamengo não conquistou nada. E aí eu acho que mudou o chip dessa diretoria, no sentido de que agradecer, não que vá se desfazer desse jogador, mas reconhecer o trabalho que eles fizeram, mas que, assim, é normal do futebol. O clube é o Flamengo, vai seguir, os jogadores passam. Então, assim, é uma situação muito delicada, porque nós estamos falando de um cara que fez muito pelo Flamengo, é ídolo, tem contrato com o clube e pode fazer muitas coisas ainda. Então, assim, de repente o Flamengo não dá prioridade nesse momento na renovação do Gabigol, a gente pode até entender em função de que é um momento que precisa de fazer contratações, é hora da janela, uma negociação de renovação você pode esperar fechar a janela para conversar sobre isso, mas também dá determinadas declarações como se o Gabigol também não é que não fosse nada, mas que não fosse meio que relevante essa renovação. Eu acho que também tem que ter muito cuidado, porque, como o Zinho falou bem, o Flamengo, caso não queira, pode tirar proveito financeiro do Gabigol, porque ele tem muito mercado aqui no Brasil, de repente fora não tanto. E dessa maneira, o jogador pode também falar, beleza, não me querem, tá bom, não vão levar nada, e perde de repente o jogador para o ano, que já o jogador já não fica... Não é o caso do Gabigol, que a gente vê que está treinando, se dedicando, sempre, fez o oposto, sempre né? se dedicou muito, sempre foi profissional ao extremo, mas também o jogador fica chateado pelo ídolo que ele é e de repente parecer um descaso e ele fala, beleza, vou seguir a vida, para ele financeiramente vai ser melhor, Pascoal já cansou de falar, tá com a faca e o queijo na mão, mas ele deve ter o desejo de continuar, porque o clube que ele fez história é onde ele está muito à vontade. Só como última informação desse Flamengo, o Sassuolo agora disse que o empréstimo com o Matias Vinha está oficialmente encerrado. O Flamengo aguarda agora os últimos detalhes, né? Deve anunciar o Vinha nas próximas horas, porque precisava ainda que o Sassuolo resolvesse a amanhã questão. Que ele deve chegar, então, o Sassuolo agora já falou, não é mais meu, não está mais emprestado, com a Roma já está tudo certo, e aí o Vinha deve ser anunciado nas próximas horas.
valor alto, obviamente, para a venda do Mateuzinho já fixado. Aí agora vem o Corinthians e oferece 3. 3 mais 1. 3 mais 1, podendo chegar a 4 por bonificação, né? Premiação lá na frente. Parece a você que está usando a arma do próprio Flamengo, porque o Flamengo primeiro vai no jogador, fala, esse jogador quer jogar aqui, e depois vai no clube. A gente falava ontem de como fica a cabeça do Mateuzinho, tendo que voltar depois de ter sido negociado com 2 clubes. Então, a Lili fala, ele quer ficar no Corinthians. O Corinthians vai tentar usar, entre aspas, o veneno do Flamengo contra ele? Pode usar, né? O desejo do atleta conta bastante. O staff do atleta pode usar isso num diálogo com o Flamengo, por mais que ele tenha contrato, né? O Flamengo cumprindo tudo que está no contrato, existe uma multa rescisória. Então o Flamengo fica também muito à vontade para aceitar ou não a oferta do Corinthians. Mas que o jogador, o desejo dele, e de repente dialogar, vocês já me colocaram em 2 negociações, eu que estou ficando desvalorizado, né? Pelo que eu estou entendendo, eu não sou a opção do treinador no momento no clube. Tem 2 jogadores na posição na minha frente, isso se não for contratado outro. Então isso pode contar, mas acho que não vai ser o fundamental, o primordial para acontecer o negócio. E aí é opinião, não é informação. Na minha opinião, eu acho que por esse valor o Flamengo não vende. Porque se o Flamengo queria fixar 11 milhões de euros, vai vender por 3? Um jogador de 23 anos? Acho difícil. Se acontecer, seria uma surpresa para mim. Eu também acho surpreendente o Flamengo aceitar um valor como esse, assim, não está precisando, né? Não está com a corda no pescoço para pagar a dívida. Mas para o Mateuzinho, acho que tem os 2 lados, né, Djalma? Não, acho que esse valor ele pode ser aceito muito em função do desejo do atleta. Eu acho que isso pode pesar, até porque ficou feio, né, para o atleta, né? O atleta se apresenta ao clube, treina, foram 9 dias treinando, conhece os novos companheiros, fica ali no ambiente. Se apresentou para a torcida nesse treino aí que está passando. Exatamente. Ele lá no Parque São Jorge. Então, assim, por esses motivos, eu acho que a negociação pode ser um pouco facilitada. O Flamengo pensar no lado do atleta, né? Porque para o Mateuzinho ficou ruim. E eu acho que o Corinthians tomou essa... Acho que ficou ruim não acho que fica feio para o atleta, fica ruim para o atleta, mas feio fica para quem assina um contrato e não assina e manda para lá e manda para cá. Feio e para mim é vítima disso. Claro, quem fez atrapalhada. Ele fica numa situação constrangedora, né? Porque pega o avião, vai para São Paulo. Não, volta, pega o avião, vai para o Rio. Né? Aí agora o quê? Pega o avião, volta para São Paulo. Assim, é constrangedor essa situação. Ele é um profissional, ele foi envolvido nisso sem ter culpa de nada. Então, acho que em função disso, pode ser que o Flamengo facilite a saída. E também pelo lado do Corinthians, acho que o Corinthians também falou assim, o menino veio aqui, treinou, já estava nos planos agora vai... O Mano tinha intenção de colocá-lo hoje na partida. Para jogar, Ele hoje seria titular do Corinthians. Então... Quanto que o Fabinho agora pode ajudar nessa negociação? O Fabinho Soldado, ex-jogador, que chegou no Flamengo para fazer parte da parte de diretoria em 2017, tinha ali uma função no Flamengo de fazer uma conexão, né, do departamento de futebol com os jogadores, era chamado de gerente de futebol esse cargo, e agora no Corinthians ele é um executivo de futebol, ou seja, ele vai negociar jogadores para o Corinthians, que era uma coisa que ele não fazia no Flamengo, Pascoal. Você acha... Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Conforme a Daniela Boaventura disse, né? Mateuzinho retornou ao Flamengo, mas o Corinthians ainda quer o jogador, né? Vai tentar contar com o jogador e fará uma nova proposta ao Flamengo, né? 3 milhões de euros, mais 1 milhão, né? Por bonificação, né? É um valor baixo. O Zinho chegou a falar que o Flamengo queria vender por 11 milhões de euros ali. Para um atleta de 23 anos, é um valor que o Corinthians vai oferecer, que é considerável baixo, né? 3 milhões euros mais 1, totalizando 4 milhões ali. É um valor totalmente baixo. E eu creio que o Flamengo não deve, vamos dizer assim, aceitar esse valor, né? Mateuzinho, eu sempre achei que o Mateuzinho era um bom jogador. Eu continuo achando que o Mateuzinho é um bom jogador. Mas é aquilo, geralmente as falhas defensivas acabam marcando muito um jogador dentro do clube, né? Principalmente quando ele é da linha defensiva.
Sobre a situação do Pedro, né? O Pedro completou 4 anos, né, dentro do Flamengo, entre vivendo um sonho, entre vivendo um inferno ali, vamos dizer assim, né? Entre altos e baixos, sendo titular, marcando gol, apanhou dentro do clube, né? Para aquele ex-preparador do Flamengo, ficou ausente, não era relacionado por alguns técnicos, Então o Pedro, ele viveu de tudo dentro do Flamengo e hoje em dia ele podemos dizer que nesses últimos 6, 7 meses para cá, né, vamos dizer assim, ele tá vivendo o auge dele dentro do Flamengo, né? E eu acho que esse ano de 2024 tem tudo para ele ser o principal cara do Flamengo, né? Metendo aí 30, 40 gols na temporada, né? Tem o Cebolinha que tá crescendo muito, tá voando também. Tem o De La Cruz que vai ajudar muito o Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta, ele tem tudo para 2024, junto com essa nova comissão técnica do Tite, né? Fazer os jogadores do Flamengo evoluir muito fisicamente. Não acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2023, né? O Flamengo muito mal fisicamente. Esse ano acho que o Flamengo tá fazendo tudo certo. O Flamengo tem 4 competições para disputar esse ano, né? Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então o Flamengo sim tem um calendário cheio, mas não tão cheio em comparação ao do ano passado, né? Tava fazendo uma excelente pré-temporada. Então acho que era o ideal, né? Acho que sim, o Pedro, não só o Pedro, mas como Cebolinha, Arrascaeta, De La Cruz e outros jogadores aí tem tudo sim para voar fisicamente e ajudar o Flamengo a conquistar títulos, o que o ano passado não veio, né? Mas deixa a tua opinião aí se esse ano de 2024 vai ser o ano do Pedro ou não. Deixa nos comentários a tua opinião. E ainda tem a situação do Gabigol, se ele fica ou não fica. Chegar no meio do ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, obviamente. Se o Gabigol quer ficar, se ele quiser ficar no Flamengo, o desempenho dele tem que ser bom. Tá fininho, jogar bem, entrar, o campo manda. Se não estiver desempenhando um bom futebol ou não estiver sendo aproveitado, dificilmente o contrato vai ser renovado. Dificilmente. E aí ele vai ser feliz no outro clube, né? Porque ciclos são ciclos. Os ciclos, tanto no futebol quanto na vida, né? É dividido em 3 partes. O início, o meio e o fim. E o ciclo do Gabigol pode estar no final, né? Pode estar no final, mas vai depender do que ele for fazer em 2024 dentro das 4 linhas, né? Mas é isso aí, tamo junto. E é nóis aí, nação.